Então, vamos lá. 1, 2, 3 e foi. Bom, olha só. A indução eletromagnética ela foi descoberta por Michael Faraday. Tem que saber isso para o Enem, tá? O Enem tem cobrado o nome dos caras. Eles querem saber o que o Faraday fez, o que o Newton fez. Aliás, no último Enem tem uma pergunta sobre Newton bem difícil. Por que a indução eletromagnética é tão importante? O que os físicos começaram a pensar no final do século XIX, início do século XX? Velho, corrente elétrica cria campo magnético. Quando que a corrente elétrica cria campo magnético? Sempre. Tá, então, vamos pensar ao contrário, né? Se corrente cria campo, vamos fazer um jeito de campo criar corrente. E aí, o Faraday consegue fazer isso. Um monte de físicos tentou. O Ampère tentou, o Volt tentou, mas o único que conseguiu foi o Faraday. Então, a indução eletromagnética é campo criando corrente. O resumo dela é campo magnético criando corrente elétrica. Anota aí. Para vocês entenderem a importância disso no mundo, 99,9% da energia que a gente consome no mundo é produzida por indução eletromagnética. Olha a descoberta do Faraday. Porque assim, ó, da onde que vem a energia da casa de vocês, tá? Como é que é a matriz energética do Brasil? Sei lá, 80% é hidrelétrica, depois tem uma parte que é termoelétrica, depois tem uma parte que é os cataventos, que é a usina eólica. Aí tem umas usina louca que usa as marés lá em Fortaleza, mas isso não representa nem 1%. Então, basicamente, no Brasil hoje, hidrelétrica, usina eólica e é termoelétrica. O que todas essas usinas têm em comum? Indução eletromagnética. Para te produzir energia elétrica, ou tu usa indução eletromagnética, ou tu usa o efeito fotovoltaico, que são as células fotoelétricas, que isso não representa nem 0,0001% da energia do mundo, ou tu usa pilhas e baterias. Só que pilhas e baterias são só para equipamentos portáteis, né, celulares e tal. Então, até porque a energia do celular ela vem da hidrelétrica, porque tu carrega ele todas as noites. Então, no final das contas, a bateria é só um armazenador de carga criado pela hidrelétrica. Então, isso é 99,9% da energia consumida no mundo, tá? O 0,1% que falta é por energia solar, que são as usinas fotovoltaicas, que isso hoje não representa nem 0,1%. Então é um absurdo a importância disso. Para entender a indução, primeiro tem que entender o conceito de fluxo magnético. Vocês se lembram que eu já ensinei para vocês o que era fluxo térmico, lá no livro 1, né? Que era a quantidade de calorias que atravessavam um determinado corpo. Fluxo magnético é o mesmo conceito. É a quantidade de linhas de indução, é a quantidade de campo que atravessa uma determinada superfície. Então, olha o meu desenho ali em 3D, né? Tentei fazer em 3D no Word. Tentei, não, fiz, mas, nossa, me lembro que eu demorei um tempão para fazer esse desenho aqui. O que está indo para a direita aqui? O campo. Então, vocês estão vendo aqui que o campo está para a direita. Então, o campo é representado por esse vetorzão vermelho. Aqui tu tem uma espira dentro desse campo, uma superfície, e as linhas estão atravessando essa espira. Então, como existem linhas atravessando a espira, essa espira possui fluxo. O fluxo magnético, representado pela letra grega φ, se vocês se lembrarem lá em termodinâmica, em calorimetria, o fluxo também é representado por φ, todos os fluxos são φ. É campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo. Esse ângulo é formado entre a normal e a espira e as linhas de indução. Então, notem que a normal, a espira, é uma linha que corta a espira no ângulo de 90. Né? E aí, o ângulo formado entre essa normal e esse campo representa o ângulo que tu vai ter que usar para criar o fluxo. Aí tu vai me dizer assim, ó, professor, achei complicado isso aí, fazer a normal, a espira, ver esse ângulo. Realmente é complicado. Só que vocês não vão precisar ver isso na vida real, tá? Na vida real é só vocês entenderem quando que tem fluxo e quando que não tem fluxo. Já vou mostrar. A fórmula tem que saber de cor? Sim.
porque é através dessa fórmula que a gente responde todas as questões teóricas que as provas fazem. Mas é muito difícil eu cair cálculo com essa fórmula, é muito difícil eu cair o valor do campo, o valor da área. Aqui, a função da fórmula é responder a teoria. Então, o fluxo depende de 3 coisas: do campo magnético, da área da superfície e da posição que ela está em relação ao campo, porque é a posição que vai determinar se tem fluxo ou não. O campo é sempre medido em Tesla e a área é sempre medida em metro quadrado. Tesla vezes metro quadrado é uma unidade famosíssima chamada WB. WB quer dizer Weber. Weber é a unidade do fluxo magnético. Tem que ser WB, né? Porque se fosse só W seria Watt. Então tem que ser WB para ficar Weber. E aí nós temos a frase mais importante do eletromagnetismo. Quando o fluxo magnético varia, surge uma corrente elétrica induzida. Esse fenômeno é denominado indução eletromagnética. Então, a indução eletromagnética é a variação do fluxo magnético produzindo corrente induzida. O fluxo tem que variar. Se o fluxo varia, surge uma corrente induzida. Tá, professor? Por que isso? Por que é assim? Então, olha só. Primeiro, vamos pegar um quadro branco. Vamos pensar um pouquinho, tá? Deixa eu limpar tudo aqui. Vamos fazer um desenho em 3D. Imaginem vocês que eu tenha 3 espiras, tá? Eu tenha uma espira posicionada assim, uma espira posicionada assim e uma espira posicionada assim na diagonal. E aí, essas 3 espiras estão dentro de um campo para a direita. Então, imaginem um campo magnético uniforme para a direita, que nem eu desenhei ali. Então, esse é o B. Tá, daí o que acontece? Nessa espira aqui, ó, o campo vai entrar aqui e vai sair aqui, né, num desenho 3D. Aqui também vai entrar um pouquinho do campo e vai sair ali. Então, eu vou ter várias linhas entrando na primeira espira, um pouco menos aqui na terceira espira, e aqui nessa espira nada, né? Nessa espira aqui, ela está tangenciando. Então, na realidade, o que é isso? Olha só. Deixa eu ligar a câmera aqui. É bem simples de entender o fluxo, tá? Opa, era para iniciar o vídeo, eu tirei o compartilhamento. O que é o fluxo, tá? Imaginem que vocês têm a espira, tá? O que é a espira? A espira é uma circunferência, pode ser quadrada, pode ser redonda, é uma superfície. Cara, se tu tem uma superfície aqui, tu tem uma circunferência e tu tem o campo aqui, ó, o campo passa dentro da espira. Então aqui tu tem fluxo. Se a espira estiver posicionada assim, o campo tangencia a espira, né? As linhas não vão entrar dentro da espira. Então, o que é ter fluxo? Ter fluxo é o campo atravessar a espira. Então, é claro que se tu posicionar a espira perpendicular ao campo, tá vendo? Eu coloquei a espira na vertical. Então, a espira tá assim. E o campo tá na horizontal, o fluxo vai ser máximo. Porque todas as linhas vão entrar dentro da espira. Agora, se eu tiver uma coisa assim, o campo vai ser tangente à espira, né? E aí não vai ter fluxo, não vai ter linhas passando dentro da espira. Então tu não precisa te preocupar com aquele negócio do ângulo, porque é só tu olhar o desenho. Né? Qual é o conceito de fluxo? Linhas de campo atravessando uma superfície. Então, se as linhas estão atravessando a superfície, tem fluxo. Se as linhas estão tangentes à superfície, não tem fluxo. Beleza? Deixa eu voltar lá, eu acho que a cagadinha que eu fiz aqui, eu vou perder vou ter perdido tudo que eu fiz, mas tudo bem. É a vida do atleta sem contrato. Voltou até para a página errada. Então, olhem só. Deixa eu voltar lá. O Faraday, ele era um físico bem melhor do que os outros físicos que tentaram. Porque o Faraday, ele entendeu o princípio maior da física, né? O princípio que norteia toda a física. Se alguém pedir para vocês algum dia qual é o princípio mais importante da física, qual é a resposta? Lei da conservação de energia. Então, olhem só. Voltando para aquele desenho que eu estava fazendo. Tu tem uma espira assim, tu tem uma espira assim e tu tem uma espira assim.
Essa aqui eu estava na horizontal. Tá, então o campo vai estar passando. Então é claro que eu vou fazer uma linha só, tá? Essa espira aqui vai ter fluxo máximo, né? Nessa espira aqui o fluxo vai ser médio, porque ela está meio diagonal, e essa espira aqui não tem fluxo. Então aqui eu tenho fluxo máximo, aqui o fluxo é meia boca, então vamos botar assim, fluxo médio, e aqui o fluxo vale zero, fluxo nulo. Em qual dessas três espiras, ou em quais dessas espiras surgiria corrente? Imaginem vocês, né, que se surgisse corrente, se eu engatasse uma lâmpada nessas espiras, imagina que aqui eu colocasse uma lâmpada aqui, ó. Tá? Se surgisse corrente nessas espiras, né, um circuito fechado, a lâmpada acenderia. Então, imaginem que alguma dessas três lâmpadas acendesse. Cara, vocês teriam uma aberração física. Imagina aqui, ó. Quando o fluxo é máximo, a lâmpada acende. Meu Deus do céu, tu estaria produzindo energia a partir do nada. Se essa lâmpada aqui acendesse, como é que funcionaria a minha casa, tá? No porão da minha casa, eu colocaria um polo norte gigante, um polo sul gigante, né? A gente teria ímãs gigantes para comprar. Aí, o campo ele vai do polo norte para o polo sul. Então, imagina, no porão da minha casa, eu colocaria um polo norte de um lado do porão, um polo sul de outro lado do porão. Aí, dentro desse campo, eu colocaria um solenoide. O que é um solenoide? Um conjunto de espiras, né? Então, eu teria um monte de espiras aqui dentro, sendo atravessadas pelo campo, e eu engataria aqui uma lâmpada nesse solenoide. Na realidade, essa lâmpada representaria a minha casa inteira. E aí, aqui eu teria uma chave, né? Sei lá. Teria uma chave aqui que seria a chave... Nossa Senhora, sumiu tudo aqui, só um pouquinho. Que seria a chave geral da casa. Então, imagina aqui, tá? Aqui eu tenho uma chave que liga e desliga. E aí, aqui, essa lâmpada representa toda a tua casa, engatada aqui no solenoide. Tá, daí no dia da inauguração da casa, eu vou lá, fecho a chave e a lâmpada brilha, a casa funciona. E aí eu tenho energia gratuita para todo sempre. Isso não existe. Qual é que é o problema? Não existe energia magnética. Vocês já pensaram? Um ímã, ele se desgasta para produzir campo magnético? Um ímã, alguma vez ele deixa de ser ímã? Não. O teu ímã de geladeira, ele está lá grudado na porta da tua geladeira. Quando que ele vai ser ímã? O resto da vida. Ele não se desgasta, ele não perde energia, porque não existe energia magnética. Então, se alguma dessas espiras aqui, alguma dessas lâmpadas aqui acendesse, tu estaria produzindo energia a partir do nada. A vida seria um sonho. Todas as residências teriam energias gratuitas. Todos os físicos faziam as experiências assim, as experiências de maneira estática. Um dia, o que o Faraday fez? Tá, e se eu criar um mecanismo que essa espira aqui se mexe? Ele pegou essa espira aqui com a mão e ele girou a espira. No momento que ele girou a espira, essa lâmpada deu uma piscada. E ele começou a se dar conta, opa, não é o fluxo que produz a corrente, é a variação no fluxo. Claro, por quê? No momento que tu pegar essa espira aqui com a mão e tu girar essa espira, o que tu tá dando para a espira? Energia cinética. Quando tu pegou essa espira e girou essa espira, o teu corpo tá dando, né, a tua energia bioquímica tá virando energia cinética para a espira. E aí, como a espira agora tem energia, uma parte dessa energia cinética é convertida em energia elétrica. E aí a lâmpada acende, porque a energia não pode vir do nada. Então, olha só, como é que é construída uma hidrelétrica baseado nesse conceito? Qual é que é o conceito que rege todas as usinas hoje? Tu tem que ter alguma forma de energia. Então, uma hidrelétrica. Os caras fazem uma barragem, né, gigante. Itaipu tem 120 metros de altura, mais ou menos. Tá. Aí os caras barram o rio. Quando tu barra o rio, o que o rio faz? Ele ganha energia potencial, ele sobe. Os rios, eles são muito ou pouco profundos? Pouco, por isso que ele é um rio, né? Senão seria um lago. Tá, então tu barra o rio. Então o que tu tem? Altura. Aí, dentro da barragem, aqui ó, tem um cano que ninguém vê, né? Aonde a água vai entrar. Numa barragem, a água literalmente tem que entrar pelo cano. E aí ela vai sair aqui embaixo. Então, quando a água entra aqui, o que ela tem? Energia potencial gravitacional.
Imagina Itaipu, 120 metros de altura. Então a água vai cair 120 metros. Quando a água entra aqui, ela vai transformar a energia potencial gravitacional em energia cinética, vai ter muita velocidade. Quando ela chega aqui embaixo, o que é colocado aqui embaixo? A turbina. O que é a turbina? A turbina, pessoal, é uma roda d'água high-tech. Todo mundo já viu aqueles moinhos da água, né? A água cai e gira a turbina. Então imagine, a água vai passar aqui numa velocidade gigantesca e vai girar a turbina. Então essa turbina ela fica girando aqui. O que eu tenho aqui? Muita energia cinética. Em Itaipu, esses canos aqui, ó, onde a água desce, tu conseguiria entrar com um carro aqui e sair aqui embaixo, o diâmetro do cano. Então vocês imaginem um cano do diâmetro de um carro, a água descendo 120 metros. Ela chega aqui embaixo com uma energia cinética de milhões de joules. Aí, o que tu engata aqui na turbina? Claro que eu vou fazer um desenho em 2D, mas é em 3D, né? Quem quiser pesquisar mais sobre isso depois, é muito legal, só botar fotos lá no Google. Aí, aqui do eixo da turbina, vai ter um solenoide. O que é um solenoide? Um conjunto de espiras, uma bobina de cobre. E dentro, né, esse solenoide está dentro de uma câmera, de um quarto, de uma sala, e dentro dessa sala tem ímãs gigantes produzindo campo. Tá, então o campo vai, né, o ímã vai criar o campo magnético, indo do polo norte para o polo sul. E aí, quando esse solenoide gira, o fluxo varia. E aí, se tu engatar nesse solenoide uma lâmpada, a lâmpada acende. Então, enquanto o solenoide ficar girando, a lâmpada permanece acesa. No caso de Itaipu, tu não engata uma lâmpada, tá? Tu engata um país inteiro. Para vocês terem uma ideia, uma turbina de Itaipu sustenta todo o Paraguai. Sustenta o país inteiro do Paraguai. Itaipu tem 20 turbinas. Uma turbina sustenta um país inteiro, o Paraguai. É um absurdo a energia que ela produz, tá? Desde que a turbina fica sempre girando e as espiras sempre estejam variando de fluxo. Por isso que a usina hidrelétrica precisa ter água. Agora o que está acontecendo? Tem muita seca. Se baixar o nível aqui, ó, se a água não entrar nesse cano, a turbina para de girar. E aí, parando de girar, para a produção de energia. Qual é a diferença de uma usina hidrelétrica para os cataventos ali em Osório, para uma usina eólica? Cara, na usina eólica, o que tu faz? Isso aqui, ó, isso aqui é comum para todas. Como é que se chama isso aqui? Isso aqui é o gerador. O gerador, ele tem que girar. Só que a energia que tu usa para girar o gerador varia. Numa usina eólica, o que tu faz? Tu corta isso aqui, né? Ó, vou pegar uma borracha aqui, ó. Tu tira isso aqui, ó. Tu tira a turbina e o que tu coloca no lugar da turbina? Uma hélice virada para o vento. Então tu pega aqui, né, no eixo do solenoide e tu pega uma hélice e engata uma hélice aqui. E aí essa hélice, o vento vai passar pela hélice, vai girar a hélice, girando a hélice, gira o solenoide, girando o solenoide, varia o fluxo, acende a lâmpada. Como é que funciona uma termoelétrica, que é a maior produção do mundo é termoelétrica. Tá? A China e os Estados Unidos é direto termoelétrica. A termoelétrica é a maior fonte de poluição do mundo, de efeito estufa. Por isso que eles tentam sempre substituir a termoelétrica por usinas eólicas, por maré motriz. Tá, mas como é que é uma termoelétrica? A termoelétrica é a mesma coisa. Só que aqui, né, aqui o que tu tem? Né? A hélice ela é girada pelo vapor da água. Então o que acontece? Tu pega umas panelas de pressão gigante, tu toca fogo no carvão. Por isso que todas as usinas termoelétricas são perto de uma mina de carvão mineral. Tu minera carvão, toca fogo no carvão, aí tu faz a água ferver. A água fervendo, ela cria vapor. E aí tu faz esse vapor ter alta pressão. Todo mundo já usou panela de pressão, né? Tem uma hora que a valvulinha lá em cima começa a girar. Então tu produz muito vapor. Esse vapor é injetado aqui na hélice, com toda, né, na turbina, com muita pressão. Essa turbina gira, girando essa turbina gera energia. Como é que funciona uma usina nuclear? Uma usina nuclear é igual a uma termoelétrica, só que em vez de esquentar a água usando carvão, os caras esquentam a água fazendo a fissão do urânio.
aí a fissão do urânio quebra o urânio, aí tu libera muito calor, esse calor aquece a água produz vapor, o vapor é injetado na turbina e aí funciona. Então, notem a importância do que o Faraday descobriu. 99,9% da energia do mundo é produzida por indução eletromagnética. O que muda é a energia que tu usa para girar a turbina. Mas, o final das contas é sempre um gerador. O final das contas é sempre espiras girando dentro de um campo magnético. Por que as espiras têm que girar? Porque o fluxo tem que variar. Então é isso que o Enem vai pedir para vocês, tá? São essas perguntas teóricas que o Enem adora fazer. Então vamos voltar lá para o livro, vamos para os detalhes técnicos. Então essa aqui é a frase mais importante. Eles adoram pedir isso em questões. Fluxo magnético produz corrente? Não. O que produz corrente é variação de fluxo. Tu pode ter um fluxo de 1000 Weber. Se esse fluxo for constante, não adianta nada. Vocês vão ouvir falar muito nesse conteúdo, em vez de chamar só de lei de Faraday, eles acabam chamando de lei de Faraday-Lenz, tá? Porque na realidade o Faraday e o Lenz, eles trabalharam juntos. Então, aqui começa uma parte um pouco complicada, tá? Até agora eu admito que não era tão difícil de entender. É só entender o que é fluxo e entender que o fluxo tem que variar. Agora começa a solução das questões, tá? O Lenz, ele trabalhou junto com o Faraday. Na realidade, ele é posterior ao Faraday, tá? Ele pegou os estudos do Faraday e ele ampliou isso. E aí ele criou as leis que a gente usa. Se tu lê isso aqui, né, com atenção, tu vai ver que isso aqui é bem complexo de entender. Ó, o sentido da corrente induzida devido à variação do fluxo através de um condutor em circuito fechado é sempre tal que seus efeitos se opõem à variação do fluxo que lhe deu origem. Observe o sentido da corrente nos exemplos abaixo. Então, olha só. O truque para entender a lei de Lenz é botar na cabeça a seguinte frase. Vamos escrever aqui. A espira é do contra. A espira é do contra. Tudo o que vocês tentarem fazer com a espira, ela vai se opor. Então, a lei de Lenz ela é baseada em 4 desenhos. Esses desenhos são importantíssimos. Eu gostaria que eu fizesse o primeiro desenho e tu não copiasse, tá? Eu vou fazer o primeiro desenho aqui. Observa bem como é que eu vou fazer para depois copiar, tá? Até porque o primeiro desenho não vai ser bem o que eu quero que vocês copiem. Então, dá um tempo aí. Imaginem uma espira perpendicular ao papel. Até eu vou desfazer, vou fazer de novo. Achei que não ficou muito bonito. Imaginem que vocês têm uma espira perpendicular ao papel. E vocês têm um ímã colocado em cima da espira. Nós vamos começar com o polo norte para baixo. Então, todo ímã tem polo norte e polo sul. Sempre que tu colocar um ímã próximo de uma espira, de acordo com esse desenho, tu já vai determinar que nessa espira exista fluxo magnético? Sim. Olha só por quê. As linhas magnéticas, elas saem do polo norte, elas dão a volta e entram no polo sul. Então, imagina o seguinte, ó. Uma linha está saindo bem aqui do Polo Norte, ó, e está entrando aqui no meio dessa espira e está saindo aqui por baixo, ó, desenho em 3D. Tá vendo? Tem outra linha que ela vai estar saindo aqui, vai estar entrando aqui nesse meinho e vai estar saindo aqui por baixo. Então, o fato do ímã estar próximo da espira já determina que essa espira tenha fluxo? Sim, claro que sim. Só que a gente sabe que não é fluxo que produz corrente induzida. Olha para esse desenho aqui. O ímã está perto da espira. Essa espira aqui, ela tem fluxo? Tem. Essa espira aqui, ela pode ter 1000 Weber de fluxo. Mas esse fluxo é constante. Esse fluxo não está nem aumentando, nem diminuindo. Então, a corrente nessa espira vale 0. Então, por que são 4 desenhos, tá? Então, olha só. Eu vou fazer mais um desenho aqui do lado. Então, esse é o desenho número 1. Esse é o desenho número 2. Não copia nada ainda, presta atenção em mim. No dia da prova, no dia dos desenhos, tu não vai fazer isso aqui, né? Essas 3 linhas bonitas, tudo, entrando em cima, saindo embaixo, porque isso aqui é só para te perder tempo. Então, eu fiz aqui a primeira vez para te entender.
Como é que é o desenho que eu quero que vocês façam, tá? O desenho que eu quero que vocês façam é somente a espira e uma linha. Então, olha só. Mesma coisa, eu tenho uma espira perpendicular ao plano do papel e aí eu vou ter um ímã em cima da espira. Nesse desenho aqui também o norte vai estar embaixo. Se o norte está embaixo, o sul está em cima. Tu vai fazer uma linha só. Só que é muito importante saber o seguinte. Se o norte está para baixo, a linha sai do norte. Então, olha só. Essa linha aqui, ela está descendo e ela está entrando no centro da espira. O que vai mudar no terceiro desenho e no quarto desenho? No terceiro desenho e no quarto desenho, a gente vai fazer o sul virado para a espira. Então, olha só, eu vou ter a espira perpendicular ao plano, e aí eu vou ter o ímã em cima da espira. E aí eu vou ter o sul para baixo e o norte aqui em cima. O que muda quando o sul está virado para a espira? Ó, o desenho da linha é o mesmo, ó, é a linha indo para o meio da espira. Só que aí a linha vai subir, porque o Polo Sul, ele recebe a linha, né? A linha sai do norte, ó. A linha sai do norte, dá a volta e entra no sul. Por isso que essa linha está indo para o sul. Então, quando o sul está virado para a espira, a linha entra no sul. Quando o norte está para baixo, ela sai do norte. Deixa eu apagar isso aqui que eu fiz. Podem ir copiando aí, então. Aproveitem agora e vão copiando. Eu deixo um tempinho aqui. Vou fazer o último desenho aqui, que vai ser igual ao terceiro desenho. A espira, o ímã em cima, o sul aqui, o norte aqui. E aí o que acontece aqui? A linha está assim. Vou dar um tempinho aí de 2 minutos para vocês copiarem. Vamos lá. O Matana. Pois é, obrigado. Aí, agora foi. Tá. Tudo que eu falei até agora, ninguém estava me ouvindo. Que bosta. Vamos voltar tudo. Ai. Tá bom. Desculpa aí, pessoal. Então, olha só. Deixa eu apagar tudo que eu fiz aqui, porque vai tirar todo o meu raciocínio. Então, olha só. Burro trabalha dobrado. Ó, o que eu estava explicando? Nesses 4 desenhos, não
tem corrente induzida, porque está tudo parado, não tem variação de fluxo. Qual é a fórmula do fluxo? Aí entra aquilo que eu falei para vocês que vai ser importante. Não precisa vocês copiarem a fórmula, porque vocês têm lá em cima. Fluxo é campo vezes área vezes o cosseno do ângulo. Beleza? Como que a hidrelétrica faz para variar o fluxo? Ela varia o cosseno do ângulo. Ela faz as espiras girarem. Variar o cosseno do ângulo é o melhor jeito que tem. Porque quando o cosseno varia, né, o cosseno ele vai de valor 0 até valor 1, em números absolutos. Claro que tem o negativo lá, mas não me interessa isso agora. Então, quando varia por causa do cosseno, tu vai do máximo para o mínimo. Então, o melhor jeito é girar. Mas, pela fórmula, tu pode variar o fluxo variando o campo ou tu pode variar o fluxo variando a área. Na lei de Lenz, a gente aprende por variação de campo. Depois eu vou mostrar para vocês por variação de área, tá? Aliás, a gente vai ter que aprender dos 3 jeitos, por campo, por área e por ângulo. Então, olhem no primeiro caso. O ímã está parado, a espira está parada. Tem corrente? Não tem. Agora, imaginem que esse ímã desça. Cara, no momento que esse ímã desce, tu tá dando para o sistema energia cinética. Então, agora esse sistema ele tem energia. Então, uma energia pode se transformar em outra. O que a gente tem que saber? O ímã estava longe da espira. Se o ímã estava longe da espira, o campo era fraco. Quanto mais perto do ímã, mais campo tu tem. Então, nesse caso agora, o campo aumenta. Ó, esse código aqui é muito importante. O campo está aumentando. Vão copiando aí. Se o campo está aumentando, o fluxo vai aumentar. Se o fluxo aumenta, vai surgir na espira a corrente induzida. E aí, o que o Lenz descobriu? Que a espira é do contra. No começo, isso vai ser meio estranho, tá? Mas vocês vão se acostumar, porque eu vou repetir isso várias vezes até o meio-dia. Então, fiquem tranquilos. O que é a espira ser do contra? O polo norte está se aproximando da espira. Se o polo norte se aproxima da espira, a espira quer que o norte vá embora. Então, como é que a espira faz para o norte ir embora? Ela coloca aqui um polo norte, porque norte repele norte. No segundo caso, vocês vão ver, o polo norte vai estar indo embora. Se o polo norte estiver indo embora, a espira vai colocar aqui um sul, porque ela quer que ele volte. Tudo que o ímã fizer, a espira se opõe. Se o ímã estiver se aproximando, a espira quer que o ímã se afaste. Se o ímã estiver se afastando, a espira quer que o ímã se aproxime. Então, quando o polo norte se aproxima da espira, então agora nós vamos trocar de cor, é muito importante vocês pegarem aí uma cor diferente do desenho que vocês fizeram. E aí olha o que nós vamos desenhar aqui, ó. Se o polo norte está descendo, a espira quer se afastar, então ela coloca aqui o norte. Então olha só, nós vamos fazer uma letra N aqui, ó, bem na espira aqui, ó. Claro que fica uma letra N com as pernas meio tortinhas, tá vendo? No início e no fim da letra N a gente coloca as flechinhas. Isso é a corrente induzida. Essa corrente induzida é no sentido anti-horário, tá vendo? A corrente está girando na espira no sentido anti-horário, porque ela colocou um norte. Por incrível que pareça, é assim que tu vai resolver os exercícios. Eu reconheço que com o polo norte é meio uma forçação de barra, porque tu tem que fazer um N com as pernas meio viradas. Mas com o polo sul é perfeito. Olha o segundo desenho, tá? O polo norte agora vai estar se afastando da espira, tem que ter velocidade. Então, mesmo código de antes, ó. Se o ímã se afasta, o campo diminui. Se o campo diminui, o fluxo diminui. Se o fluxo está diminuindo, ele está variando. Então, surge corrente. O polo norte está indo embora. Quando o polo norte está indo embora, o que a espira quer? Que o norte volte. Então, o que ela coloca ali? Um sul. E aí, olha ali aqui, ó, com a letra S fica perfeito. Ó, coloca um S bem dentrinho ali da espira. Ó. No início e no fim do S, tu bota as flechinhas. As flechinhas são o sentido da corrente. A corrente é no sentido horário. De tanto fazer exercício aqui, tu acaba decorando, tá? Que quando for polo norte, a corrente é anti-horária. E quando for polo sul, a corrente é horária. Porque só tem essas duas opções. Olha o caso 3 e o caso 4. Olha como é tudo a mesma coisa. O polo sul vai se aproximar. Se o polo sul se aproxima, o campo aumenta.
Se o campo aumenta, o fluxo aumenta. Se o fluxo aumenta, ele varia. Quando varia, surge corrente. Tá, então, o sul está se aproximando. Se o sul está se aproximando, o que a Espira quer? Que o sul se afaste. Então, ela coloca aqui um sul para repelir o sul que se aproxima. E aí, colocando aqui um sul, a corrente é no sentido horário. Qual é que é o último desenho? O polo sul vai se afastar. O polo sul vai embora. Se o polo sul se afasta, o fluxo diminui. O campo diminui, o fluxo diminui. Se ele diminui, ele varia, surge corrente. Então, o sul está indo embora. O que a Espira quer? Que ele volte. Como é que ele faz o polo? Como é que ela faz o polo sul voltar? Coloca aqui um polo norte. Colocando aqui um polo norte, a corrente é no sentido anti-horário. No começo parece estranho, mas vocês vão ver que esses 4 desenhos acabam virando os melhores amigos de vocês. Copinha aí, bem bonito. O que é importante vocês reconhecerem? Tu viu que o desenho 1 e o desenho 4 têm o mesmo sentido de corrente. Assim como o desenho 2 tem o mesmo sentido do desenho 3. O que isso quer dizer? Para a Espira, o norte se aproximar, o norte se afastar, é a mesma coisa que o sul se aproximar. Para a Espira, o norte se aproximar é a mesma coisa que o sul se afastar. Quando o norte se aproxima, ela bota norte. Quando o sul se afasta, ela bota norte também. Então, para a Espira é a mesma coisa. Depois a gente vai voltar aqui, tá, para esse visualizando a lei de Lenz através dos fluxos. Agora eu quero que vocês virem a folha, porque a gente vai treinar esses 4 desenhos. Então vamos limpar tudo aí e vamos virar a folha. Então olhem só. Tu vai enjoar de tanto fazer esses desenhos, porque o truque dessa aula é aprender a transformar tudo que tu enxerga num daqueles 4 desenhos. Olha o primeiro exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Suponhamos que uma espira retangular se encontre no interior do campo magnético e que a mesma tenha movimento relativo ao campo. Se o movimento do quadro é para a direita, de acordo com a lei de Lenz, deve surgir uma força para a esquerda, tá vendo? Se o movimento é para a direita, surge uma força para a esquerda, que se opõe ao movimento. A espira é do contra. Então, olha só, isso aqui é um exercício clássico, tá? Vocês vão ver vários exercícios parecidos com esse nos temas. Vamos analisar esse exercício. Primeiro, tu tem uma região verde aqui, ó. Essa região verde tem um monte de X. O que é esse X? É o campo. Vão preenchendo aí junto comigo o desenho. Então, o que é esse X aqui? É o campo. O que quer dizer X? Entrando. Então, imaginem. Nessa região do espaço, tem campo entrando. Aí, isso aqui é a espira. Tá vendo que agora eu já fiz a espira retangular para vocês não acharem que a espira tem que ser sempre redonda. Agora aqui é uma espira retangular. Essa espira, ela tá andando dentro desse campo. Então, vamos preencher aqui, ó. Que a velocidade da espira é para a direita. Então, essa é a espira 1. A espira 1 está andando para a direita. Essa é a espira 2. A espira 2 também está andando para a direita. Essa é a espira 3. A espira 3 também está andando para a direita. Qual é a primeira pergunta que eles vão fazer para ti aqui? Em quais dessas espiras poderá ou em quais dessas espiras surgirá uma corrente induzida? O que eu tenho que me lembrar? Bom, só existe corrente induzida se a espira tiver variação de fluxo. Essas 3 espiras têm fluxo? Sim, claro. Porque olha só, né? Deixa eu pegar o vídeo ali de novo. Eu já tinha o meu vídeo ali, mas deixa eu me enxergar. Tá, olha só, vou botar aqui, ó. Como é que essas espiras estão? Essas espiras estão no plano do papel. E o campo está entrando no papel, né? Então, o ângulo entre essas espiras e as linhas é perfeito para ter fluxo. As linhas estão entrando dentro da espira, então tem muito fluxo.
Só que olha o que acontece com a espira 1. Na espira 1, ela está entrando dentro do campo, né? Tá vendo essa parte aqui da espira? Ó? Essa parte da espira está entrando no campo. Olha a espira 2. Toda a área dela está dentro do campo. E olha a espira 3. A espira 3 ela está começando a sair do campo. Então vamos lá. Nessas 3 espiras vai ter corrente induzida? Não. Só vai ter corrente induzida na espira 1 e na espira 3. Por que só tem corrente induzida na espira 1 e na espira 3? Porque somente na espira 1 e na espira 3 o fluxo varia. O que acontece na espira 2? Vamos fazer uma flechinha aqui, vamos anotar. A espira 2 é a espira que mais tem fluxo. O fluxo da espira 2, ó, o fluxo 2 é um fluxo máximo. Só que ele é máximo constante. Né? O fluxo da espira 2 ele vale 20 Weber, mas ele nem aumenta nem diminui. Ele vale sempre 20 Weber. Então, se o fluxo da espira 2 é constante, a corrente induzida dela vale 0. Então, olha como tu pode te atrapalhar se tu não entender bem esse conteúdo. A espira 2 é a corrente que mais tem fluxo, só que ela não tem corrente, porque o fluxo é constante. O que acontece com a espira 1? Vamos para os nossos códigos. Na espira 1, a área que está dentro do campo aumenta. Se a área aumenta, o fluxo aumenta. Então, olha só. A hidrelétrica varia fluxo por variação de ângulo. Eu acabei de mostrar naqueles 4 desenhos da lei de Lenz que tu tinha uma variação de campo. E agora eu estou mostrando para ti uma variação de área. Como a espira 1 está entrando dentro do campo, a área está aumentando. Então o fluxo aumenta. O que acontece na espira 3? Ao contrário, né? A espira 3 está saindo do campo. Então, para a espira 3, a área diminui. Se a área diminui, o fluxo diminui. Beleza, então a primeira resposta eu já tenho. Em quais das espiras vai ter fluxo? Vai ter corrente? Somente na 1 e na 3. Porque somente na 1 e na 3 o fluxo varia. Só que agora eles vão querer saber se a corrente da espira 1 e a corrente da espira 3 é horária ou anti-horária. E aí é que entra o truque. Agora é que entra a parte meio difícil da aula de hoje, que demora um pouquinho para se acostumar. Mas vai. Todos os desenhos que vocês enxergarem, vocês têm que aprender a transformar num daqueles 4 desenhos da lei de Lenz. Por isso que aqueles 4 desenhos da lei de Lenz vão ser os teus melhores amigos na indução. Tu vê, ó, aparentemente, isso aqui não tem nada a ver com aquilo da lei de Lenz, mas é a mesma coisa. Então, olha só. A primeira vez, a segunda vez é meio estranho, mas vocês vão se acostumar, confia em mim. Eu vou pegar essa espira aqui e eu vou transformar na lei de Lenz. Como é que é o desenho da lei de Lenz? O desenho da lei de Lenz é sempre igual. É uma espira perpendicular ao plano do papel e um ímã em cima da espira. Aí tu vai dizer assim, professor, mas essa espira aqui é redonda, essa espira aqui é quadrada. Não interessa, espira é espira, não interessa o formato dela, é só ser um circuito fechado que é uma espira. Como é que se faz esse desenho da lei de Lenz? Olha só, para mim fazer esse desenho da lei de Lenz, eu só preciso saber 2 coisas. Eu só preciso saber se esse polo aqui é polo norte ou polo sul, para saber, né, se a linha está entrando ou está saindo da espira, e se o ímã se aproxima ou se afasta. Então, olha só. Para essa espira 1 aqui, ó, tá vendo que o campo é X? O que é campo X? É o campo que está entrando. Então, nessa espira 1, o campo entra na espira. Tá, mas ele também entra na 2 e ele também entra na 3, né? Afinal de contas, quantos campos eu tenho aqui? Eu só tenho um campo. O campo está sempre entrando, o campo é sempre X. Então, olha o que vocês acabaram de aprender. O campo, ó, aqui está a espira, tá vendo? Ó? O campo está entrando na espira. Quando o campo entra na espira, que polo que é aqui? Polo norte. Então, a primeira coisa do desenho eu já sei. O polo norte está perto da espira. Se eu fosse fazer para a espira 3, olha só. Eu vou fazer a espira, vou fazer o ímã em cima. O que muda para a espira 3? Nada, né? Na espira 3 também é X. Então, para a espira 3, o campo também está entrando.
Então aqui também é polo norte. Beleza? Beleza. Primeira coisa eu já fiz. Só que eu sei que para ter corrente induzida, esse ímã tem que se mexer. Agora eu vou pensar o seguinte. Por isso que esse código aqui é importante. Para a espira 1, né, o fluxo está aumentando. Como a área aumenta, o fluxo aumenta. Se o fluxo aumenta, é a mesma coisa que o ímã se aproximar ou que o ímã se afastar. Cara, para o fluxo aumentar, o ímã tem que se aproximar. Então acabou o desenho. Esse ímã, ele está se aproximando. O que a gente acabou de aprender? O polo norte se aproxima da espira. O que a espira quer? Que ele se afaste. Então, o que ela coloca aqui? Ela coloca aqui um polo norte. Quando ela coloca aqui um polo norte, o que eu sei? Que a corrente é no sentido anti-horário. Então, nesta espira 1, a corrente é no sentido anti-horário. E aí, o que vocês vão aprender? Eu não preciso agora fazer na espira 3. Por quê? Vamos lá. Escreve aqui em cima dessa linha. A corrente induzida é alternada. Existem dois tipos de corrente, a corrente contínua e a corrente alternada. A indução eletromagnética sempre produz corrente alternada. O que é uma corrente alternada? Ela alterna o sentido. Então, se na entrada ela é anti-horária, na saída ela vai ser horária. Antes de fazer qualquer regra para a espira 3, eu já sei que aqui nessa espira 3 a corrente tem que ser no sentido horário. Mas vamos confirmar isso. Como a gente está estudando, vamos aprender. O que vai mudar para esse caso 3? A espira 3 ela está saindo do campo. Como ela está saindo do campo, a área diminui. Se a área diminui, o fluxo diminui, né? Tá, e o que é o fluxo diminuir? É o ímã se afastar. Então, esse ímã ele está se afastando da espira. Quando o ímã se afasta da espira, o norte está indo embora. O que a espira quer? Que o norte volte. O que ela coloca aqui? Um sul. Quando ela coloca aqui um sul, o sentido da corrente é no sentido horário. Beleza? Vocês vão cansar de fazer esses desenhos da lei de Lenz. Copiem aí, vamos lá. Eu já vou fazer outro para vocês entenderem. No estranho parece, no início parece estranho, pessoal. Mas vocês vão ver que depois que vocês se acostumarem, isso aqui é mais fácil do que as regras da mão direita. Tá? Não é que seja mais fácil, ele é mais rico em detalhes. Mas vocês vão errar menos esse conteúdo do que os de campo magnético e de força magnética. Porque depois que tu pega a manha, o desenho é sempre o mesmo, não tem, né? Tu sempre vai cair num daqueles 4 desenhos. Beleza? Copiaram? Deu tempo? Tudo certo? Vamos ali para o rodapé da folha, que é o outro exemplo que eu dei aqui, antes de eu explicar a forma. Deixa eu limpar aqui, então. Olha só. Esse exemplo aqui eu tirei da URGS, tá? É uma questão que a URGS é meio recorrente na URGS. Claro que vai ter a junção das regras, tá? Imaginem vocês que aqui tem um fio. E esse fio está conduzindo corrente para cima. E aí, perto desse fio, tem uma espira redonda, com uma velocidade para a direita. Do outro lado do fio tem uma espira retangular com velocidade para a esquerda. Já coloquei uma redonda e uma retangular de novo para vocês entenderem que o formato não interessa. O que interessa é que o circuito seja fechado. Qual é a pergunta que eles vão fazer? Verifique-se se nessa espira retangular ou nessa espira circular existirá corrente induzida. Caso exista, diga se essa corrente é horária ou anti-horária e vice-versa. Tá, vamos lá. O que eu tenho que ter na cabeça? Bom, para mim ter corrente induzida, eu tenho que ter variação de fluxo. Então, primeiro vamos analisar se tem fluxo. Olha só, regra da mão direita para o fio, né?
Um fio está conduzindo corrente, tá? Então, ao redor desse fio vai existir um campo magnético. O que diz a primeira regra da mão direita? Bota o dedão no lugar da corrente, eu vou ter campo desse lado e campo desse lado. O campo desse lado e o campo desse lado são opostos, porque a linha dá a volta. Então, pela regra da mão direita, desse lado aqui, do lado direito, eu tenho um campo entrando. Então, imagina, em todo esse lugar aqui da espira, né? Esse campo entrando, ele vai até onde? Ele vai até o infinito. Ele vai, não precisa fazer tantos X que nem eu estou fazendo, tá? Só estou fazendo para mostrar. Vocês fazendo só esse X perto do fio tá ótimo. Esse campo entrando, ele vai até o infinito. A mesma coisa do outro lado. Só que do outro lado, o campo vai ser saindo. Saindo é uma bolinha. Então aqui eu vou ter campos que saem. Esse campo saindo, ele vai até onde? Ele vai até o infinito. Ele vai indo. Então imagine, essas duas espiras, elas têm fluxo? Claro, mesma coisa que eu expliquei antes, né? Na espira circular, o campo está entrando. Na espira retangular, o campo está saindo, mas o ângulo está ótimo para ter fluxo. Só que para ter corrente induzida não basta fluxo, tem que ter variação de fluxo. Se essas espiras estivessem paradas, teria variação de fluxo? Claro que não. Porque se as espiras estivessem paradas, o sistema não teria energia. E aí não tem como criar corrente do nada. Sempre tem que pensar nesse negócio da energia, tá? Esse negócio da energia ele é bem útil de pensar. O fato da espira ter velocidade dá para a espira energia cinética. Como ela tem energia cinética, uma parte dessa energia pode ser transformada em elétrica. Então, por que o fato da espira andar faz com que na espira tenha variação de fluxo? O que a gente tem que ter na cabeça? A fórmula. O que é fluxo? Fluxo é campo vezes área vezes o cosseno do ângulo. Essa fórmula diz para mim que existem 3 jeitos de variar o fluxo. Variando o campo, variando a área ou variando o ângulo. Essas espiras, elas estão se afastando do fio. Né? Tanto essa espira para a esquerda quanto essa espira para a direita, conforme o tempo vai passando, a distância entre elas e o fio vai aumentando. Ué, a gente sabe que o campo depende da distância, né? Perto do fio, o campo é forte. Longe do fio, o campo é fraco. Então, o fato dessas espiras estarem se afastando do fio faz com que para as duas espiras o campo esteja diminuindo. Então, o que eu sei? Opa, o campo diminui. Se o campo diminui, o fluxo diminui. Então, para essa primeira espira, o campo diminui. Se o campo diminui, o fluxo diminui. Tem corrente? Tem corrente, então. Para a outra espira, é a mesma coisa? Claro, porque ela também está se afastando. Então, para outra espira, o campo também está diminuindo. Se o campo está diminuindo, o fluxo está diminuindo. Se o fluxo está diminuindo, ele varia. Se varia, tem corrente. Qual é que vai ser a próxima pergunta? Tá, me diz se é corrente horária ou anti-horária. Como que eu vou fazer isso? Lei de Lenz. Eu desenho uma espira, desenho o ímã em cima da espira. Qual é a primeira coisa que eu tenho que determinar nesse desenho? Se perto da espira é polo norte ou polo sul. Olha agora para essa espira. Agora é o contrário do de cima, né? Aqui o campo está saindo. Aqui o campo está entrando. Tá, então, a linha está saindo da espira. Então, vamos desenhar uma linha saindo da espira. Então, caneta, ó, a linha está saindo da espira. Se a linha está saindo da espira, ela está entrando no ímã. Então, aqui é polo sul. O que eu tenho que determinar agora? Se o ímã sobe ou se o ímã desce. Tá, mas eu acabei de ver, né? O fluxo está diminuindo. O campo está diminuindo, o fluxo está diminuindo. O que é o fluxo diminuir? É o ímã se aproximar ou é o ímã se afastar? É o ímã se afastar, a espira está se afastando do fio. Então, tu vê, esse ímã ele está se afastando da espira. O que a lei de Lenz diz? O sul está indo embora. Se o sul está indo embora, o que a espira quer? Que ele volte. Para ele voltar, o que ela bota aqui? Um polo norte. Colocando aqui um polo norte, qual é o sentido da corrente? O sentido da corrente é anti-horário. Então, essa espira terá uma corrente no sentido anti-horário. Para outra espira, a mesma coisa. Ó. Vou fazer uma espira, vou fazer o ímã em cima.
Qual é a primeira coisa que eu tenho que determinar? Se o polo norte ou o polo sul que está perto da espira. Para essa espira, o campo está entrando na espira. Então, o campo está entrando na espira. Se o campo está entrando na espira, aqui eu tenho o polo norte. Só que para essa espira também o fluxo está diminuindo, porque a espira está se afastando. Então, se o fluxo está diminuindo, o ímã está se afastando da espira. O polo norte está indo embora. Se o polo norte está indo embora, o que a espira quer? Que ele volte. Para ele voltar, o que ela coloca aqui? Um polo sul. E aí, colocando aqui um polo sul, qual é o sentido da corrente? O sentido da corrente é horário. É uma coisa diferente, mas não é difícil. Não pode ter preconceito. Vamos copiando aí, vamos lá. O truque é aprender a transformar qualquer desenho num daqueles 4. Por isso que aqueles 4 desenhos viram teus melhores amigos. Beleza? Olha só aqui, ó. Vou pegar um exercício para vocês fazerem para ver como não é tão abstrato assim. Vou limpar aí, tá? Ó, aqui tem um monte de coisa chique, né? Por exemplo, aqui, ó, pega esse aqui da Federal de Pelotas. Tá? Então vamos lá. Não precisam copiar, deixa em branco, deixa para fazer em casa. Ó, questão 14. Considere uma espira circular fixa e o ímã em forma de barra, cujo eixo longitudinal é perpendicular ao plano e passa pelo centro, conforme indica a figura abaixo. Ao se aproximar o ímã da espira, observa-se a formação de um polo na parte superior da espira. Opa! Se o ímã está se aproximando com o polo norte, né, o que eu sei? Que a linha aqui está entrando na espira, mas a questão nem pergunta isso, mas é bom saber. Se o polo norte está se aproximando, o que a espira quer? Que ele vá embora. Então, o que ela coloca aqui? O norte. Ela é do contra. Então, aqui eu vou ter a formação de um polo norte, na parte superior da espira. Aí o que eu tenho? Horário ou anti-horário, né? Desculpe. Antes é atração ou repulsão. A formação de um polo norte na parte superior da espira, uma repulsão, né? Porque ficou norte com norte. Então, norte com norte, eu tenho uma repulsão entre o ímã e a espira. Então, norte, repulsão. Nem tinha norte atração. E uma corrente induzida no sentido anti-horário. Então, já sei que a resposta é Dinamarca, né? Determinada pela lei de Lenz. Então, não é tão difícil, tá, pessoal? É só botar na cabeça que a espira é do contra e entender bem aqueles 4 desenhos. Beleza? Vamos voltar lá para a festa. Bom, aqui eu só fiz para vocês uns desenhos, tá? Que às vezes eles perguntam para vocês entenderem essa história da espira ser sempre do contra, tá? Para o Enem, isso aqui não interessa muito, tá? Porque o Enem vai querer sempre o cotidiano. Isso aqui é mais teórico para a URGS entender. Até aqui, sumiu aqui uma partezinha aqui. Ó, a espira é do contra. Então, o fluxo que a espira cria é oposto. Então, ó, número 1. Se o fluxo magnético estiver crescendo no decorrer do tempo, o fluxo induzido deve ser no sentido oposto. Então, olha só, meu código de cores aqui, ó. O que eu estou tentando mostrar aqui com as cores? Ó, o fluxo está ficando forte. Então, o fluxo indutor ele está crescendo para a direita. Então, o fluxo induzido ele vai ser contra, ele vai ser para a esquerda. Então, aqui faltou para a esquerda, tá? Sumiu aqui do livro, tá? Só preencham ali, ó. Fluxo induzido contrariando para a esquerda. Porque ele é do contra.
O caso 2 que tem que cuidar, tá? Pensem só. É fácil tu entender como é que tu te opõe a uma coisa que aumenta, né? Se esse fluxo aumenta para a direita, tu cria um fluxo para a esquerda. Mas e como é que tu te opõe para uma coisa que diminui? Quando uma coisa diminui, tu faz fluxo no mesmo sentido. Então, ó, fluxo induzido decrescendo para a direita. Então, esse fluxo é para a direita, mas ele está diminuindo, ele está ficando fraco. O ímã está se afastando da espira. Por isso que ele está ficando fraco. Então, o fluxo induzido ele é para a direita, ele é no mesmo sentido. Porque a espira tenta repor o fluxo. É bom botar isso aqui na cabeça. Ó. A espira... Depois eu vou mostrar uns videozinhos para vocês no final da aula, tá? A espira tenta repor o fluxo. O que a espira quer? A espira quer que o fluxo dela nunca mude. Então, se o fluxo na espira é 10 Weber, ela quer que seja sempre de 10 Weber. Então, se o fluxo aumenta para a direita, o fluxo começa a fazer 11, 12, 13, 14 Weber, ela cria um fluxo contra, porque ela quer que o fluxo volte para o valor de 10 Weber. Se a espira tem 10 Weber e o fluxo começa a diminuir, começa a ficar 9 Weber, 8 Weber, 7 Weber, a espira cria um fluxo no mesmo sentido, porque ela tenta repor o fluxo. Ela quer que o fluxo volte a valer 10 Weber. Mas isso aqui é uma coisa mais de URGS, tá? O Enem não vai pedir isso para vocês, a URGS sim. A URGS, a UFSC, claro, né? Coisas mais complexas, assim, perguntas mais teóricas. Isso aqui não seria parte da física do cotidiano. Beleza? Vamos lá ver a última fórmula que precisa saber de indução. Então, vira a página ali, 65. A famosa força eletromotriz induzida. Se lembram de geradores, né? O E, a força eletromotriz induzida. Tu vê como a física é uma sequência, né? O E, o que tem numa pilha, numa bateria. A espira, ela é um gerador. Então, ela cria o E. Qual é a unidade do E mesmo? Vou botar aqui do ladinho, né? Só para lembrar. Volt. É a famosa voltagem. São os volts. Olha só. A força eletromotriz induzida, o E, é menos a variação de fluxo dividido pela variação de tempo. Primeiro, essa fórmula aqui tem um menos. O menos é só por causa que a espira é do contra. Então, podem esquecer esse menos, porque a resposta aqui vai ser sempre em módulo, tá? Não interessa para as questões se vai criar 20 volts ou menos 20 volts. O que interessa é que crie volts. Notem que a fórmula é bem simples, né? O que a fórmula diz? A força eletromotriz só existe se existir variação de fluxo. O fluxo tem que variar. E quanto mais rápido for esta variação de fluxo, maior vai ser a força eletromotriz. Olha o que essa fórmula está gritando para ti. Essa fórmula está gritando para ti que a força eletromotriz é diretamente proporcional à variação de fluxo, mas que a força eletromotriz é inversamente proporcional ao tempo que isso acontece. Isso o Enem pede bastante, tá? Vocês entenderam até agora que eu falei para vocês que o sistema precisa ter energia. Então imagine o seguinte, não precisa copiar isso aqui, tá? Só para ilustrar o que eu quero mostrar. Imagina o desenho da lei de Lenz. Tu tem um ímã, tu tem a espira, e aí a gente sabe que para ter corrente induzida aqui, o ímã tem que se aproximar ou se afastar da espira. Tá. Daí imagina que esse ímã ele está se aproximando aqui com uma velocidade de 0,01 metro por segundo. Quer dizer, uma coisa ridícula, né? Uma velocidade mínima, está quase parado. Tá, então, se essa velocidade é muito pequena, esse sistema tem muita ou pouca energia cinética? Pouca, quase nula. Então, esse ímã aqui, essa corrente que vai surgir aqui, vai ser uma corrente grande ou pequena? Pequena, minúscula, imperceptível. Imagina que você tivesse uma lâmpada aqui engatada. Essa lâmpada, a gente nem conseguiria ver a lâmpada acender, de tão pequena que vai ser corrente. Por exemplo, em Itaipu, tá? As espiras giram com uma frequência de 60 Hz.
Cara, 60 Hz são 60 voltas a cada segundo. Então tu imagina, lá em Itaipu tem espiras do tamanho de um carro e essas espiras estão dando 60 voltas a cada segundo. Quer dizer, é muito rápido. Por que é rápido? Porque eles querem que produza muita energia. E para te produzir muita voltagem, muita energia, o tempo tem que ser pequeno. Interessante ver dessa forma o seguinte, ó. Volt, o E medido em volt. Volt é Weber por segundo. Se tu dividir Weber por segundo, tu tem volt. Então, tu tem que ter muita variação de fluxo num tempo pequeno. Tendo muita variação de fluxo em pouco tempo, tu vai ter muita voltagem. Por isso que o truque é pensar em energia. O sistema tem que ter muita energia inicial. Se ele tem muita energia inicial, ele vai ter muita energia para transformar em elétrica. Beleza? Essa fórmula é muito mais importante do que a primeira, tá? A primeira fórmula lá, fluxo é campo vezes área vezes cosseno, é só para responder questões teóricas. Essa aqui não, tá? Essa cai cálculo. Essa cai na URGS, cai no Enem. Uma das questões mais difíceis do Enem de 2019, tu tinha que saber essa fórmula aqui para poder responder. Existe um caso especial dessa fórmula, que é o que eu coloquei aqui embaixo. Deixa eu limpar. Quem gosta muito desse caso especial é a UBRA. Isso aqui já caiu umas 2, 3 vezes nas provas da UBRA. Então, de novo, ó, imaginem que vocês têm uma região aqui do espaço que tem um campo entrando. O campo está entrando. E aí vocês têm aqui um circuito, né? Vocês têm aqui um fio de cobre em formato de U e tu coloca um outro fio aqui, ó, fechando o circuito. Por quê, pessoal? Porque para te ter corrente, tu tem que ter um circuito fechado, né? Imagina que esse fio não exista aqui, ó, tá? Então isso aqui seria um circuito aberto, não teria corrente. No momento que tu colocou esse fio aqui, ó, o que tu criou aqui? Uma espira. Tá vendo? Ó, essa parte aqui, ó, virou uma espira. Tá, então, nessa espira tem fluxo? Claro, né? Ó, o X aqui está entrando, né? Mas o campo está entrando, então tem fluxo. Mas não é fluxo que cria corrente. O que cria corrente é a variação de fluxo. Então vamos supor que essa barra esteja andando para a direita. É isso que eles vão fazer contigo nas questões. Essa barra tem uma velocidade para a direita. O fato dessa barra andar para a direita vai criar variação de fluxo? Claro, né? O que a gente tem aqui? Uma área. Essa espira tem uma área, né? Conforme essa barra anda para a direita, essa área vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Então, o que eu tenho aqui? A área aumentando. Se a área aumenta, o fluxo aumenta. Se o fluxo aumenta, surge corrente induzida aqui nesse sistema. Se tem corrente, tem DDP, tem voltagem. A voltagem, o E, a força eletromotriz, só peguem uma caneta ali, modifiquem esse E aqui, né, que não é o E de campo, é o E de força eletromotriz aqui. Quando fez a impressão, o sistema não entendeu a fonte. O E é B vezes V vezes L, é um caso especial. O E sempre medido em volts, o campo sempre medido em Tesla, a velocidade medida em metros por segundo. E o que é o L sempre? O L sempre é o comprimento. O comprimento vai ser medido em metros. Esse comprimento é o comprimento dessa parte móvel, tá? Esse comprimento L é a barra que se mexe, porque é essa barra se mexendo que produz a variação da área. Então, é um caso especial da fórmula de cima, porque é a variação de área, mas o resultado do cálculo é o mesmo. Uma outra coisa que ele poderia pedir aqui, tá? É se nesse circuito que criou aqui, ó, a corrente é horária ou anti-horária, né? Vamos treinar? Então, olha só. Se eu quisesse saber se aqui a corrente é horária ou anti-horária, como é que eu faria isso aqui? Transforma esse desenho num dos 4 desenhos da lei de Lenz. Então, faz uma espira, bota o ímã em cima da espira. Qual é a primeira coisa que eu tenho que determinar? Se perto da espira tem polo norte ou polo sul. Como é que está o campo? O campo está entrando. Só existe um campo nesse desenho, que é o campo entrando. Então, o campo está entrando na espira.
Se o campo está entrando na espira, polo norte. O que eu tenho que determinar agora? Se o ímã se aproxima ou se o ímã se afasta. O que eu vi aqui, né? Ó, como esse código é importante. O fluxo está aumentando, porque a área está aumentando. O que é o fluxo aumentar? É o ímã se aproximar. Tá, então o polo norte está se aproximando. Se o polo norte se aproxima, o que a espira quer? Que ele vai embora. Então o que ela coloca aqui? O norte. Colocando aqui o norte, o sentido da corrente é anti-horário. Então, neste circuito fechado da figura, eu teria uma corrente no sentido anti-horário. E aí, nessa fórmula aqui, eu calcularia a voltagem desse circuito. Eu calcularia a DDP que esse circuito está submetido. Nunca se esqueçam que a corrente é sempre criada pela DDP, criada pela diferença de potencial. Beleza? Muito bem. E a última coisa que a gente tem que ver em magnetismo são os transformadores. Então, vira a página, vamos para a última parte da aula. Isso também cai pra caramba, tá, pessoal? Por quê? Porque isso aqui é total cotidiano. Nós usamos transformadores hoje todos os dias das nossas vidas. Vamos lá. Todo mundo já viu um transformador. Aqueles transformador grande para transformar coisa, né? Para transformar 110 em 220 ou 220 em 110. Só que tem um monte de tipos de transformadores que a gente chama errado. Tipo o carregador do teu celular. Tu acha que o teu celular é 220 volts? Não, né? Todos os celulares são 3.6, 3.7 volts, tá? Os iPhones, eles usam lítio polímero, eles são 3.7 volts. iPhone e o Samsung usam lítio polímero. Os Motorola, os outros é lítio íon, que é 3.6 volts. Mas enfim, ou é 3.6 ou é 3.7. Então, quando tu engata aquilo que tu chama de carregador na tomada, aquilo é um transformador. Aquilo transforma 220 volts em 3.6, 3.7 volts para poder carregar, entre aspas, o teu celular. Então, o que seria da nossa vida sem os transformadores? Os transformadores, eles servem para aumentar ou para diminuir a DDP. O transformador é sempre feito de um núcleo de ferro, níquel ou cobalto, que são as substâncias ferromagnéticas. Claro que todo mundo faz de ferro, porque é o material mais barato. Então pode botar aqui, ó, ferro. E aí o transformador tem dois enrolamentos, o primário e o secundário, como se fossem aqueles solenoides. Então vamos fazer um desenho aqui, ó, vai fazendo junto comigo bem bonitinho, ó, em 3D. Ó, vamos fazer aqui, ó. 1, 2, 3. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu terminar o desenho, depois tu faz para te entender a diferença, tá? Aqui, ó, nesse lado, eu quero as espiras bem espaçadas. E aqui desse lado, as espiras têm que ser bem juntinhas, ó. Porque é o número de espiras que determina o funcionamento do transformador. O que eu estou fazendo aqui? Um transformador que aumenta DDP. Então, o transformador ele tem duas espiras. O primário, espiras primárias, e o secundário. Pode copiar aí agora. O primário é onde tu engata na tomada. É onde tu bota lá na parede da tua casa. E o secundário é onde tu engata o aparelho que tu quer que receba aquela DDP. Então, no caso do teu celular, né, o primário ele recebe 220 e o secundário ele vai liberar 3.6, 3.7. Então, o teu carregador do celular é o contrário desse que eu estou fazendo. Esse aqui seria um transformador para transformar 110 volts em 220 volts. Transformador clássico que o pessoal lá de Porto Alegre teria que usar. Porque lá em Porto Alegre é 110. Ou em Torres, que é 110 também. Em Caxias a gente não usaria esse transformador, porque em Caxias a gente já tem uma DDP de 220. O carregador do teu celular é o contrário. Ele não aumenta a DDP, ele diminui DDP. Então, o que fica bem claro aí, ó?
a DDP, a diferença de potencial, e o número de espiras são diretamente proporcionais. O lado que tem poucas espiras vai ter pouca DDP. O lado que tem muitas espiras vai ter muita DDP. Então, como é que fica a primeira parte da fórmula do transformador? Acho melhor eu botar a fórmula aqui inteira, tá? Porque vai ter uma segunda parte e aí tu não pode fazer muito grande aqui. Ó. Caneta. O U do primário, a DDP do primário, sobre a DDP do secundário é igual ao número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário. Tá vendo? DDP e número de espiras são diretamente proporcionais. Né? DDP do primário em cima, número de espiras do primário em cima. Então, grava na cabeça que DDP e número de espiras é diretamente. Só que, vamos lá, de novo, né? Princípio da conservação de energia. Se no primário tiver 100 joules de energia, se o primário estiver fazendo um trabalho de 100 joules, o secundário também tem que fazer um trabalho de 100 joules. Tu não pode criar energia. Então, o truque do transformador é que as potências têm que ser iguais. Eles adoram pedir isso. Ó, PP, vou colocar aqui fora da fórmula, PP é igual a PS. O que é PP e PS? É a potência do primário e a potência do secundário. Então, a potência do primário tem que ser igual à potência do secundário. Tu te lembra que potência é π, corrente vezes voltagem, ampere vezes volt? Então, saca só. O transformador, ele não transforma só DDP, ele também transforma a corrente. Só que a corrente é invertida. Se aqui no primário tiver entrando 2 amperes, no secundário vai estar saindo 1 ampere. Claro, né? Potência é π. Tá, então se eu fizer 110 vezes 2, a potência do primário é 220 watts. Se a potência do primário é 220, a potência do secundário também tem que ser 220, porque as potências são iguais. Se as potências não fossem iguais, tu estaria ganhando ou criando energia. Então, a corrente é invertida. Então, naquela fórmula, né, até vou fazer de vermelho, ó, a continuação da fórmula, tu inverte a corrente. Isso é igual à corrente do secundário sobre a corrente do primário. Então, o transformador, ele não transforma só DDP, ele também transforma a corrente. Quando a DDP aumenta, a corrente diminui e vice-versa, porque as potências têm que ser iguais. Podemos até deixar escrito aqui, ó, que é importante, isso aqui é por causa da conservação de energia. Isso aqui acontece por causa da conservação de energia. Beleza? E qual é o último pega-ratão do transformador? Olha só. Como que o transformador funciona? Tu tá vendo que não tem contato físico entre as espiras do primário e as espiras do secundário. Então, como que a corrente ela vai do primário para o secundário? Tipo, às vezes eles pedem, né? É a barra de ferro que conduz a corrente? Não, né, pessoal? Esses fios aqui, ó, eles são isolados, tá? Se isso aqui fosse tudo fio desencapado, isso aqui seria um gigantesco curto-circuito. Não existe contato físico contato elétrico, né, entre o fio e o ferro. O fio aqui tem que ser encapado. Isso aqui funciona por magnetismo. O ferro é uma substância altamente imantável. Então, se tu olhar só para esse desenho aqui, ó, olha só para essa parte desse desenho. O que é isso aqui? Não é um solenoide? Quando a corrente elétrica entra aqui, isso aqui fica imantado. Se esse lado do ferro fica imantado, esse lado também fica imantado. E aí o que tu cria aqui? Um fluxo magnético. E aí esse fluxo magnético tem que criar corrente no secundário. Só que a gente acabou de aprender que para mim ter corrente criada por fluxo, eu preciso de variação de fluxo. Então, como que eu vou ter variação de fluxo no secundário?
só se a corrente for alternada. O transformador só funciona em corrente alternada. Essa é a UBS talvez mais perguntada em transformadores. Escreve bem grande aqui, ó. O transformador só funciona com corrente alternada. E aí, o que eu gostaria que vocês acrescentassem? Olha só. Da onde que vem a corrente contínua? A corrente contínua vem de pilhas e baterias. Então, seguido eles fazem pega-ratão nessas questões, que eles vão dizer para vocês que o transformador foi engatado numa pilha. Ele não funciona, porque a pilha vai produzir corrente contínua. Então, acrescenta ali, ó. Não funciona em pilhas ou baterias. Porque pilhas e baterias produzem corrente contínua. Não funciona em pilhas e em baterias. Então, eu vou anotar aqui, ó, corrente contínua. E contínua. Se vocês tiverem tempo, eu sei que vocês não estão quase nunca assistindo Netflix, né? Só as pessoas normais, não vocês que estão estudando. O que acontece? Olha só. No Netflix tem um documentário escrito sobre a vida do Tesla, que é o cara que, né, transformou isso, né, transformou essas ideias do Faraday em física prática. Existiu os dois maiores físicos dessa época eram o Tesla e o Edison. Vocês sabem que o Thomas Edison, ele inventou a lâmpada, ele inventou o rádio, ele fez um monte de coisa, né? Então o Edison, ele é famosíssimo. O Tesla e o Edison, eles trabalhavam juntos. E aí uma das maiores brigas que existe na história da física foi a briga do Tesla e do Edison. Eles brigaram e se separaram. Por quê? Porque o Edison era defensor da corrente contínua. O Edison achava que a corrente contínua ia dominar o mundo. A gente sabe hoje quem é que ganhou, né? A briga, o Tesla. O Tesla defendia a corrente alternada, ele achava que a corrente alternada ia dominar o mundo. Por que o Tesla ganhou? Justamente por causa disso que eu acabei de explicar. Porque a corrente alternada é a única que pode ser transformada. Então imagina, se o mundo fosse dominado pela corrente contínua e a gente trabalhasse com 220 volts, tudo que a gente usasse teria que ser 220 volts. E aí não poderia ter um celular, não poderia, né, nada funcionaria que não fosse 220 volts. Então o mundo foi dominado pela corrente alternada, porque a corrente alternada é a única que aceita ser transformada. Porque o transformador precisa de variação de fluxo. Então cuidem com isso, tá? Se não for corrente alternada, ele não funciona. Beleza, pessoal? Claro que agora vocês têm que fazer todos os exercícios, tá? Tem exercícios bem bacanas aqui, tem exercícios, como sempre, né? Tem umas coisinhas difíceis, mas tem bastante PUC, tem bastante URGS, questões da Federal aqui. Então, assim, tem os Enems aqui, vocês vão ver, né? Tem umas coisinhas do Enem aqui, que o Enem gosta dessa parte. E depois a gente vai voltar para eletricidade, tá? Porque eu pulei eletrostática, porque a eletrostática não é tão importante quanto a eletrodinâmica. Então, depois dessa aula aqui, tá? A gente tem de bem importante física moderna. Então, tá quase acabando. Afinal de contas, a próxima aula é a aula 17, né? Então, são 20 aulas. Então, se puxem, façam todos esses temas, me peçam dúvidas, tá? Eu sei que essas aulas virtuais são cansativas, eu não quero me estender mais muito. Mas eu estranho que a turma de vocês manda pouca dúvida, tá? Se vocês não entenderem alguma coisa disso, não entendi direito como fazer aqueles desenhos das leis de Lenz, me mandem, que eu faço para vocês vídeos pequenininhos mostrando, né, coisas separadas, tipo o que eu fiz agora no início da aula com a força, e coloco isso no grupo para vocês assistirem, tá? Não fiquem com vergonha de pedir, eu tô aí para isso. Valeu, obrigado. Vou parar aqui a gravação. Quem tiver alguma dúvida, pode ficar aí no grupo que eu respondo.
Um abraço, boa semana para quem eu não falar mais.